Cruzeiro venceu o Bahia aqui no Mineirão. Peço pro pessoal dar um like aí, Milton. Dá um likezinho, tá? Inscreva-se no canal, tá? Faça o ILC, inscreva-se, dê um like e compartilha aí o nosso canal, tá bom? E por que você tá sorrindo? Por quê? Porque foi um jogo espetacular do Cruzeiro aqui, uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo, a gente veio para o Mineirão, viemos para o Mineirão, esperando pelo menos uma vitória simples do Cruzeiro, 1-0, aquele jogo difícil, pressão do Bahia, que não sei o que. Nada disso aconteceu. O Cruzeiro amassou o Bahia. O Cruzeiro amassou o Bahia, um 3-0 muito sólido, um primeiro tempo primoroso. Aliás, o primeiro tempo ficou 1-0, aliás, o gol saiu praticamente no último lance do primeiro tempo, um golaço do Lucas Romero, mas na verdade poderia ter sido 2-3 tranquilamente. Aí no segundo tempo, o Caio Jorge decidiu compensar o pênalti que ele errou no primeiro tempo, fez 2 gols, colocando aí o Cruzeiro com muita tranquilidade na partida. Mas por que o Cruzeiro venceu jogando muito bem? Primeiro, o professor Leonardo Jardim bancou o time que jogou contra o São Paulo. Só que o time que jogou no Mineirão contra o Bahia entrou numa rotação ainda maior do que a gente viu no Morumbi. Impressionante a dedicação sem bola do Cruzeiro. O Cruzeiro marcou uma pressão mais alta, conseguiu encaixar essa marcação alta, deixou a equipe do Bahia completamente desconfortável dentro de campo, e aí começaram os desfiles, né? E foram vários, Milton, parecia uma passarela Mineirão. Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson, Christian. Tá difícil e foi muito difícil escolher quem foi o melhor jogador em campo. Impressionante o que o Cruzeiro fez com o Bahia, Milton. Eu não sei o que esses caras tomaram, mas até brincando aqui, mas é impressionante realmente a atitude e a dedicação de cada um. Caio Jorge, cara, que coisa absurda o que ele hoje fez aqui. Aí você fala, tudo bem, ele fez os 2 gols, mas não é isso, sofreu pênalti, aí errou o pênalti e poderia até ter dado uma queda mesmo, errei o pênalti. Não! Ele continuou com a intensidade, a marcação alta, e eu fiquei impressionado o seguinte, até o final do jogo, quando ele esteve em campo, ele correu, ele voltou para marcar, cara, impressionante o Caio Jorge, o que ele jogou aqui hoje. Impressionante, o Caio Jorge foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma, com 2 gols. O cara que faz 2 gols, gente, não tem o que fazer. Não tem como, né? Não tem o que fazer, apesar de muita gente ter merecido o prêmio, inclusive da Rádio 98 FM. Você votou, Jardim, por exemplo, no porque, Jardim. Igual eu falei, eu acho que vários jogadores poderiam ter... O Lucas Silva, que coisa espetacular do Lucas Silva. Então, o Caio Jorge, que foi escolhido. Lucas Silva, hein? Que isso, hein? Brincadeira. O Cabide vai ter que se explicar na terça. Não, já me expliquei. Não, tá certo. A gente vai continuar falando. Não, mas tá certo. Ele não vinha bem, mas hoje jogou, destruiu. Agora, o Jardim, exatamente por ele ter bancado, por ele ter acreditado, ele manteve, né, a equipe que atuou. E, cara, eu acho que ele está encontrando o que ele deseja. E mais interessante ainda, Cabido, só para a gente finalizar, que é com relação ao seguinte, é um treinador que tem uma visão europeia. Sim. E a gente viu um Cruzeiro aqui que se assemelha um pouco com aquilo que a gente às vezes vê lá fora de uma marcação alta. Sabe aquela coisa que a gente costuma ver? É um time impressionante que a gente chama, né? Exatamente. Então, é diferente, hein? É diferente. Acho que no Brasil, o que nós vimos hoje aqui, eu acho que eu nunca vi um time marcar com tão alto assim. O Cruzeiro eu não lembro. Às vezes com o Pessolano, mas desse jeito aqui eu não lembro. Sim. E aí, é importante a gente dizer aqui do encaixe das ideias do Leonardo Jardim no jogo de hoje aqui no Mineirão contra a equipe do Bahia. As ideias de jogo deles são básicas até. Verticalidade, é um time que precisa de poucos toques para chegar no setor ofensivo, inclusive pisando a área, e quando abaixa a linha, o Cruzeiro normalmente joga com uma pressão um pouco mais alta, mas quando ele abaixa a linha, uma transição muito veloz, né? Time de competição, os meias, né? No caso o Christian e o Wanderson apoiando defensivamente todo mundo, ninguém ficou exposto no jogo de hoje, e isso ficou muito claro pelo trabalho feito com o professor Leonardo Jardim. Aliás, a melhor apresentação do Cruzeiro em muito tempo. Eu tô para falar aqui para vocês desde o jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Cruzeiro bateu o Botafogo por 3-0 lá no Newton Santos. Bom, o Cruzeiro resolveu? Você vai jogar assim? Sua cabeça aí, dá um passinho para trás. O Cruzeiro resolveu, vai jogar assim agora, vai ser um time espetacular. Calma,
calma. Eu acho que foi uma excelente apresentação, mas nós teremos jogos complicados. Vamos pegar times muito melhores. Flamengo, Palmeiras. O Flamengo é daqui a pouco, inclusive. É, inclusive é daqui a pouco. Ok, vai ser um grande teste, mas a gente precisa ter calma, porque hoje foi um jogo aqui que o Cruzeiro realmente foi espetacular, mas a gente vai agora saber se isso vai se manter. Se mantiver isso que a gente viu aqui, o Cruzeiro vai dar frutos. Cruzeiro briga por baixo por Libertadores. E aí, Sim. Lembrando que o jogo contra o Red Bull Bragantino é às 8h30 da noite no domingo de Páscoa. E aí o Cruzeiro viaja para encarar o Palestino. E esse jogo é fundamental, porque o Cruzeiro precisa da vitória a qualquer custo. Milton, É isso. manda um abraço para a turma mais uma vez. Abraço a turma, valeu demais. Lembrando que terça-feira... Quarta-feira, terça-feira a gente volta na live. Terça-feira a gente Isso. volta, exatamente. Isso. Né? E na quarta-feira temos a nossa super live, tá? Exatamente. Tenham todos um ótimo feriado. Aproveite mesmo essa vitória do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro estava há muito tempo precisando de uma alegria como essa. Então vamos aproveitar o feriado feliz. E domingo tem um jogo contra a equipe do Bragantino. E vamos ver qual que vai ser a escalação. Certo? Então é isso, gente. Ó. Tchau, tchau. Abraço.